Glória a Deus, amados. Obrigado, irmãs. Obrigado, Mateus. Deus abençoe. Pastor Fernando, meu amigo, chegar aqui e nos dirigir nesse tempo maravilhoso, precioso da palavra de Deus. Pastor Fernando da Igreja Adonai, ali no Jardim Miriam, né? Ele também cuida ali, ao mesmo tempo que auxilia o pastor, também é pastor de jovens, tá? Ele tem um impacto precioso aí na nossa juventude no distrito, e nós vamos orar agora por ele. É um amigo, né, especial, uma pastorada abençoada, e é um privilégio tê-lo aqui. Foi difícil, viu? Já desde o ano passado a gente está tentando, mas o pastor dele não gosta que saia no domingo de manhã, não, né? E a gente tem o culto apenas domingo de manhã, aqui de domingo, presencial. Aí, mas graças a Deus, um dia a gente pegou lá na vigília. O pastor estava com o coração mais mole. Aí a gente falou: pastor, preciso dele lá pregar um dia, meu amigo, quero que ele pregue, né? Libera ele no domingo de manhã aí, né? Não, tudo bem, ele pode ir, mas não vai com nenhum jovem, né? Então o pastor, mas ele veio aqui, é uma benção. Obrigado, meu amigo, tá aqui. E vamos orar. Estenda suas mãos para cá. Deus maravilhoso, Pai, nós pedimos a tua bênção, Pai, e pedimos que o Senhor continue dirigindo, cuidando e abençoando a vida do pastor Fernando, da sua esposa, Pai, e toda a sua família. Que o Senhor derrame sobre ele as tuas infinitas bênçãos, que o Senhor esteja no seu ministério, Pai, cuidando, para que ele possa cumprir o seu chamado e a sua vocação. Ao mesmo tempo também os abençoe nos trabalhos, Pai, e esteja com eles em tudo que eles fizerem. E que aqui nesta manhã ele possa ser boca de Deus no nosso meio, trazendo a tua palavra, Pai, nos dirigindo esta manhã em direção ao teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor, amém? É um privilégio estar nesta manhã aqui. Trago o abraço do meu pastor Olivaldo, da igreja a qual o pastor de Manto disse, que ali da igreja Nazarena Adonai, em Jardim Miriam. Comigo me acompanha minha esposa, e tocou o violão aqui. Ela falou: toquei mal, né, amor? Eu falei: tocou. Brincadeira, só para ficar ela constrangida, eu gosto. Tenho um carinho muito grande pelo pastor Edmur, um pastorzão. Foi uma das primeiras convenções que eu tive da JNI, o pastor lá, alvoroçado, falei: eu quero ser que nem esse pastor. Doido por Jesus, amando. Cezinho, que estava aqui no fundo agora de pouco, também conheço há muitos anos. Fazia academia na academia dele, tentava emagrecer, só foi bariátrico que me ajudou a emagrecer. Nunca mais quis pegar peso. Também tem o pastor Lázaro, gente, que está na minha família desde 1900 e bolinhas. E meu irmão trabalhou com ele, e a longa data a gente vem se conhecendo, criando amizade, e louvamos a Deus por isso. Logo quando eu cheguei aqui, foi lida a palavra no livro de Atos, capítulo 1, que era para a gente permanecer no templo até que do alto seja se revestido da glória de Deus. E de repente, nesse último louvor de Pentecoste, me fez refletir em Atos 2. A palavra de Deus vai dizer que quando estavam todos reunidos, unânimes, tinha 120 pessoas buscando, com o mesmo pensamento, o mesmo propósito, a mesma direção, o mesmo fundamento, e de repente do céu um som como de um vento impetuoso e tomou toda a casa. Agora imagine no tempo de hoje, eu e você nessa glória, nesse envolvimento. Quantas igrejas a gente viu aqui no Portas Abertas sendo perseguidas, e nós temos o privilégio da pessoa do Espírito Santo. Somos livres para adorar, nós podemos abrir os nossos lábios, podemos abrir a nossa boca cheia de dente e gritar: glória a Deus, eu sou livre. Mas vai chegar um tempo que nós seremos perseguidos. Às vezes a gente não acha que no bem comum, só porque temos aqui a facilidade de ter um templo, uma porta aberta, um lugar bom, bonito, com cadeiras, com ar-condicionado para cultuar. Mas vai chegar um tempo que seremos suprimidos, e teremos que estar preparados para os desertos que Deus vai nos apresentar, os desertos que as pessoas irão nos colocar, o deserto que nós mesmos passaremos a caminhar. E nesta manhã o Senhor colocou uma mensagem no meu coração, e a mensagem fala através da mensagem do Senhor Jesus, quando Ele foi enviado para o deserto. Eu quero pedir para que você nesta manhã abra a Bíblia de vocês no livro de Mateus, capítulo 4, de verso número 1. Se vocês me pegarem, gente, falando: mano, pode ir pá, fique em paz. Faz 9 anos que eu estou junto com jovens, não tem como.
Tem hora que eu me pego falando isso dentro da igreja, tem uns senhorinhos da igreja que falam assim, meu Deus, esse menino está desviado, mas fique em paz, tá bom? Se me pegar, me perdoe, isso é costume de pastor de jovens. Que vai dizer assim, ó, Mateus capítulo 4, verso 1 em diante. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és tu o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. E Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas também de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse, se és tu o Filho de Deus, jogue daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordens aos seus anjos ao teu respeito, e com as mãos lhe segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. O diabo depois o levou no monte mais alto, e mostrando todo o seu reino do mundo, e disse, se me adorar e se prostrar diante de mim, poderia dar tudo isso aqui a ti. E Jesus mais uma vez respondeu, retire-se Satanás, pois está escrito, adorarás somente o Senhor Deus, e ele prestará culto. Então o diabo o deixou e os anjos serviram. Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Que nesta manhã nós podemos entender, Pai, que mesmo que os desertos da nossa vida, Pai, apareçam, o Senhor se faz presente, o teu Espírito Santo, aquele que desceu e preencheu toda a casa, aquele, Pai, que revestiu, Pai, aqueles que o buscavam, Pai. No dia de Pentecostes nós fazemos a memória do Senhor, que foi o Senhor que nos ensinou que diante de qualquer dificuldade nós precisamos e dependemos, ó Pai, da tua graça. Por isso nessa manhã fale conosco, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Mateus capítulo 3, verso 12, vai falar sobre o aspecto do batismo. Que naquele momento, quando você pega do versículo 13 em diante, Jesus estava sendo batizado. De repente, Jesus se sai da água, eis que em cima dele vem um pombo, e uma voz ao alto diz, esse é meu filho que tenho prazer. Só que de repente, quando você passa para o verso número 1 do capítulo 4, diz que depois que ele foi batizado, o Espírito levou a ele aonde? Ao deserto. Às vezes nós nos achamos no mesmo deserto, mas sendo Jesus o próprio Filho de Deus foi levado ao deserto, quem dirá eu e você não seremos tentados também? O problema é que a nossa mente é um ótimo carona, um péssimo motorista, porque as nossas ações sem o Espírito Santo faz com que a gente caia. A nossa mente ela prega a peça porque queremos apoiar na nossa inteligência, queremos apoiar naquilo que a gente conhece, mas não apoiamos na dependência da sabedoria do Espírito Santo, daquele Deus que promove a minha e a sua vida e que nos faz vencer. Eu pregava quinta-feira, eu falei sobre isso. Eva foi tão inteligente, mas tão inteligente, que está apoiando o seu próprio conhecimento ao ponto de cair, porque ela já tinha a presença de Deus, ela era imagem e semelhança de Deus e estava no jardim construído por Deus. O que mais ela queria? O que lhe faltava era sabedoria. Nesse mesmo cenário, quando você pega Mateus capítulo 4, Jesus estava no mesmo cenário, as sugestivas da vida. Mas ele era sábio, ele sabia de quem era filho. Ele sabia que depois do deserto teria vitória. E muitas das vezes a gente se acha assim, dentro do deserto sem vitória. A palavra de Deus ela vai dizer que no mundo a gente tem o quê? Aflições. Tem de bom ânimo. Está lá em João capítulo 16, verso 33. Temos que ter bom ânimo diante ao deserto. O problema é que quando escutamos, ou ouvimos, ou vivemos o deserto, isso gera um desconforto em nós. Gera uma inquietação, uma angústia. Quem aqui gosta de ficar no deserto? Ninguém. Porque o deserto não é lugar de residência fixa. O deserto não é lugar de moradia, mas é um lugar de passagem. Só que nós temos que sempre estar preparado para passar pelo deserto. E a vida vai ensinar que nem tudo é só alegria. Existe o processo e o propósito. O processo vai entender, fazer o que o propósito é de Deus. E o propósito vai entender que eu preciso passar por esse processo. Só que o processo vai gerar às vezes dor, sofrimento e agonia. E quem vai poder te consolar é esse mesmo Espírito Santo. Que no dia de agonia do Senhor Jesus, ele orou. E o Senhor estava ali consolando ele. E ainda ele disse, se possível, passa esse cálice de mim, mas que seja feita a tua vontade. Então muitas das vezes a gente vai querer fugir da vontade do Senhor, porque as provas são difíceis, as lutas são difíceis, mas o Senhor disse que enviaria um Consolador, que não estaremos sozinhos. Vocês estão entendendo até aqui? Amém? Amém mesmo, amendoim? Amém. Algo que me inquieta e me deixa a pensar é, se o deserto
não é lugar de permanência e nem de residência, qual é a diferença que vai fazer com que eu e você passemos pelo deserto? A diferença é com quem a gente está caminhando no deserto, quem está levando a gente a caminhar. E o deserto é bom para mim e para você, porque ele vai criar em mim e você benefícios, aprendizados, vai criar em você frutos, e ele vai criar relacionamento, intimidade e crescimento. E se tem algo que faz a gente crescer, são as experiências. Às vezes a gente está vivendo uma experiência que não é nossa. Rio Grande do Sul, é fácil falar sem sentir sentimento, porque não estamos passando na pele. Você quer ver algo que a gente passou na pele? Foi a Covid. E enquanto estava lá fora, estava normal. Não, mas isso aqui não acontece, isso não dá. Mas quando chegou e estabeleceu dentro das nossas casas, dos nossos lares, a gente perdeu parentes, famílias, aí a gente sentiu a dor. Então é fácil a gente falar de algo que outro passa, mas difícil é falar aquilo que a gente passa. E o deserto, ele vai promover experiências que vai fazer você crescer. E o Espírito Santo vai estar a todo tempo, a par e passo, para te ajudar, para te auxiliar, para falar: ei, você não está sozinho, eu estou aqui. Por mais que nos seus olhos naturais você não enxerga, eu continuo te ajudando, eu continuo te sustentando, eu continuo a estar do seu lado de mão dada. O meu sonho todos os dias é poder acordar e falar: Senhor, dá a mão comigo e vamos. Seguro na mão de Deus e vou, sem medo. Por mais que as dificuldades vai bater na porta, vai, mas eu tenho um Deus poderoso que nunca perdeu uma batalha. Eu tenho um Espírito Santo que me convence todos os dias de quem eu sou, falando: ó, você precisa fazer isso, você precisa tomar essa posição, você precisa caminhar, continuar e não parar. Um dia esse mesmo menino aqui deu um trabalho violento para o pai e para a mãe. Eu arrepiava até o cabelo do ouvido da minha mãe, de tão santinho que eu era. Mas um dia o Espírito Santo me pegou, chacoalhou todo o esqueleto. Eu falei: não. Ele falou: vai, não vai. Eu fui, eu obedeci. Mas foi difícil, porque muitas das vezes eu me olhei e me vi sozinho ao meio do deserto. Meu histórico de vida, se eu contar que você chora. A pessoa que mais vai conhecer eu aqui mesmo é o irmão Lázaro. Ele sabe o que eu passei, sabe a dificuldade de não ter um pai presente dentro de casa. E aí a revolta começou porque eu não tinha a identidade paterna. O que eu queria fazer? Tomar as minhas ações. O primeiro lugar errado do que eu fiz foi querer caminhar com as minhas próprias pernas sem consultar a Deus. É interessante que quando a gente caminha com Deus, nada nos tira do alvo. Você quer ver? Nesse mesmo capítulo 4, no verso 2, verso 5, verso 8, Jesus foi tentado. Foi feito as sugestivas para ele: transforme pedra em pão, pule do pináculo, se me adorar te dou tudo isso. Foi tudo sugestiva de Satanás. Mas aquele que tem o Espírito Santo, aquele que tem o Espírito de Deus, a sugestiva para você não vale. Porque você sabe que depois de todo o deserto você tem a vitória. A palavra vai dizer que o Senhor Jesus, depois de tudo isso daí, os anjos do Senhor o serviram. O problema é que Satanás escutou uma única fala: Jesus teve fome. Só que a fome aqui não era física, e Satanás é muito cara de madeira. Eu ia falar vacilão aí pra você ver. Por isso que eu falo pra você: pastor joga. E ele foi muito burro, Satanás foi burro. Porque ele achou que a fome dele era física, mas não era. A fome dele era espiritual. Porque quanto mais você está no vale, mais você tem contato com Deus, mais você conhece Deus, mais você tem intimidade. E essa intimidade vai fazer entender que quem leva você às vezes para o deserto é Deus. E dentro desse quadro eu quero apresentar para você 3 desertos que Jesus nos ensina. E que esses mesmos 3 desertos o Espírito Santo está lá para te ajudar. O primeiro deserto é o deserto que Deus me leva e vai gerar relacionamento. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, a história de Moisés quando saiu do Egito, uma das histórias mais lindas para mim, uma história que o povo foi cuidado, foi tão cuidado, mas tão grande, que a Shekinah, a presença de Deus, de dia era uma nuvem, livrando de todo aquele calor, de toda aquela angústia, daquele sofrimento escaldante, porque só quem foi para o deserto sabe o que é um deserto. E à noite o deserto, acaba o calor, mas vem o frio, que mata, hipotermia. E de noite estava lá a coluna do Senhor de fogo, o sustentando para que o frio não matasse e nem as espreitas de Satanás ou os bichos peçonhentos que tinha no deserto pudessem lhe ferir. Olha que presença e o cuidado de Deus. Se você pegar a Bíblia no livro de Salmos, Salmo 78, vai estar lá narrando a história inteirinha do povo hebreu, do começo ao fim, de analogias até se tornar judeu. A Bíblia vai dizer
que esse povo era tão bem cuidado que eles viram os egípcios eram assolados por causa das pragas em favor deles. Que esse mesmo povo viu diante dos olhos dele o mar se abrir e os pés enxutos passou aquela terra. E depois de ter passado, eles viram toda a tropa, o exército de Faraó ser sucumbido, ser morto. Esses mesmos olhos de um povo que foi cuidado, viu o maná, a provisão do céu, descer e ser enviado a eles de manhã, à noite as cordonizes, e quando tinha sede, as pedras jorravam água, e quando as águas eram amargas, o Senhor falava assim: põe o arbusto que a água se torna doce. Então o deserto que Deus te coloca, muitas vezes pode gerar desconforto, mas se Deus te colocou no deserto, no vale, se Ele falou vai, Ele é fiel para te sustentar, porque Ele sustentou esse povo durante 40 anos. A roupa não envelhecia, queria eu ter esse dom, falar: Deus, não deixa minha roupa envelhecer não, que eu não quero gastar mais dinheiro com roupa não. Eu era gordinho, pesava 150 quilos, de repente fui lá para 70, agora vou ter com 90. Eu tô brincando de sanfona, e dinheiro é caro para comprar roupa, mas Deus sustenta, Deus é fiel. A questão aqui é, quando foi que Deus deixou de te sustentar, de te ajudar, de auxiliar? Porque a gente me perdoa, a gente é tão carrancudo só porque Deus corrigiu a gente, e a gente não deixa Deus cuidar da gente, tratar do nosso coração, tratar da nossa alma, e a gente é necessário tratar, porque nós olhamos com a ótica humana. Aquele povo, cada vez que eles olhavam com a ótica humana, esqueciam que Deus tinha tirado onde tirou eles retrocediam. Deus podia ter levado ele pelo caminho nem lembro se era filisteus. O caminho que Deus podia ter levado eles era mais curto, mas Deus preferiu dar o contorno a eles pelo mar, para que eles não retrocedessem, para que eles não olhassem a guerra, as dificuldades e quisessem voltar para a calamidade que era o Egito. O Senhor muitas das vezes nos leva por um caminho que às vezes pode machucar, pode ferir, mas é para o seu bem, é para o meu bem, é para o meu crescimento, é para o teu crescimento. Por mais que aos nossos olhos não pareça bom, Provérbios 16 vai falar que o homem faz plano, aquilo que parece ser plausível aos nossos olhos, mas Deus tem a resposta certa e o caminho exato para mim e para você, para falar: ei, o caminho que eu estou te levando não é para a morte, mas é para gerar vida. Então tenha alegria pelo processo, porque vai gerar um propósito, e o propósito vai fazer você entender a vontade de Deus, um crescimento. E o crescimento ele é necessário para mim e para você. Demorou para mim entender aquilo que Deus queria para mim. Eu queria a vida inteira cantar que nem a cabra. O pastor Edmir falou: você canta? Eu falei: não, se eu cantar, meu Deus, não sobra um dentro da igreja. E aí minha esposa não vê no áudio, o pastor deve ter escutado: misericórdia, não canta nada, pastor. Me ajudou muito, né? A minha esposa me quebrou no meio. Então entende, o deserto que Deus te leva vai gerar intimidade. E essa intimidade vai fazer você ser dependente desse Espírito Santo. Primeiro deserto, você entende que se Deus te levou, Ele te sustenta. Só que também a Bíblia vai mostrar para mim e para você que existe outro deserto. O deserto que as pessoas me colocam. Gênesis capítulo 21. Deixa eu pegar aqui também, irmão, só para mim poder recapitular, que eu tenho uma memória muito fraca, viu? E isso continua, irmão, só que nem David Leonardo, só funciona na música. Senão desconcentra, gente. Gênesis capítulo 21 vai narrar a história de Agar, a história de Ismael. A Bíblia vai dizer que Deus mandou uma promessa para aquele povo, para Abraão, que ele seria pai e pai de multidões e que daria um filho da promessa. Só que quando a gente não vê a promessa chegar, a gente quer dar uma ajudinha para Deus. E nessa ajudinha, Abraão se deitou com Agar, com a sua concubina, com o consentimento de Sara, e teve um filho chamado Ismael. E nesse filho Ismael, houve um amor e um apego desse pai. Quem é um pai que não tem apego pelo filho? É dele, é a geração dele. Mas de repente, o filho da promessa também chegou, Isaac. E de repente, um mais velho, outro mais novo, e a brincadeira, aquilo deixou com que Sara ficasse enciumada. E a Bíblia vai dizer que Sara, ao enciumar, pediu para que Abraão mandasse a sua serva embora, porque ele não tinha ligamento, ele não tinha nada que obrigasse ele a manter ali. E Abraão, um homem com o coração temente a Deus, triste, a Bíblia vai apontar para mim e para você que ele ficou triste, mas triste ao ponto de orar para Deus. E Deus falou assim para ele: faça aquilo com que a tua mulher te propôs. E mesmo triste, ele ouviu a voz de Deus e colocou Agar a andar no deserto de Betseba, o filho junto. Deu ali um pão, deu ali a água,
e um andou. O interessante é que por causa de um ciúmes ela foi jogada. Só que o Deus é um Deus poderoso, que cuida dentro do deserto. Porque naquele momento ela era uma mulher já da terra oriunda, daquele terra. Só que o medo, a falta de intimidade, a falta de entender a vontade de Deus, fez com que ela não enxergasse onde que ela estava. Porque próximo dela tinha já um oásis. E ela clamou, pediu para que Deus levasse o filho e que ela deixasse aquele lugar. Só que se Deus permitiu que fosse e que acontecesse, Deus cuidaria. A história vai dizer que Deus cuidou daquela mulher no deserto, cuidou daquele menino e criou uma nação através deles, hoje conhecida como os muçulmanos. É interessante. O filho de Ismael e o filho de Isaac estão ali. A Bíblia diz que Agar foi colocada no deserto. Às vezes a angústia, a dor pode parecer um caos para a gente, por mais que pareça que alguém nos colocou ou alguém nos convidou. Às vezes também pegamos as provas com as mãos, né? A gente se coloca também lá. A prova está passando, você faz assim, e acaba. Só que não. A gente tem que entender que se mesmo que algo nos levou para o deserto, o Senhor é fiel para sustentar. Ele é fiel para colocar as suas mãos. Você quer ver interessante? Quando você está no deserto, é igualzinho à praia. Você está na calçada da praia, você está com seu chinelinho, está tudo top. Você sabe que você está calçado, tem areia e tem o mar. Só que você vai passar pela areia. A areia vai estar sempre o quê? Quente. Então você sabe que, por mais que você vai passar a prova, você vai chegar no seu objetivo, que é o mar. Então não importa se a areia está quente, não importa se a prova está grande. O importa é que o seu foco é o mar. Então Agar entendia que o deserto poderia ser grande, o deserto poderia ser transformado. Só que ele entendeu que depois de todo esse processo, haveria uma promessa. Porque Deus fez desse menino, daquele deserto, a sua nação. Então se você se vê no meio do deserto, aonde você acha que alguém te levou, ou que Satanás te induziu a ir até lá, fica despreocupado, peça que o Espírito Santo te ajuda. Que esse mesmo Espírito Santo possa te confortar, pode te mostrar que dentro do meio do deserto ele criou um oásis. Você não está sozinho. Ele faz do deserto um manancial na minha e na sua vida. Não importa a dificuldade, olha para o alvo, porque o alvo vai gerar em você a comunhão, a graça. E aqui já estou começando a encaminhar para o final. Fica despreocupado. Até 2 da tarde a gente termina. Amém? Amém nada, né, irmão? Terceiro deserto que eu aprendo dentro dessa lição é o deserto que eu mesmo me coloco. E o deserto que eu me coloco pode gerar desconforto, mas às vezes também vai gerar crescimento. Livro de 1 Reis, capítulo 19, verso 1. Deixa eu tomar uma água aqui, porque senão eu vou engastar aqui e vai engastar. Livro de 1 Reis, capítulo 19, verso 1. E esse aqui eu faço questão de ler. Vai dizer assim, ó. Todos encontraram? Amém. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias dizendo: que os deuses me castiguem, se amanhã, a esta hora, eu não tiver feito com você, com a sua vida, o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a sua vida, e se foi e chegou a Berseba, e que pertencia a Judá. E ali ele deixou o seu servo, e ele mesmo, porém, foi para o deserto ao caminho de um dia inteiro. Às vezes o medo vai fazer com que eu e você esquecemos do propósito de Deus. Deus tinha prometido para aquele homem que faria grandes coisas através da vida dele. Então qual era o medo dele? De morrer. Mas se a palavra diz para mim e para você que o viver é lucro e o morrer é Cristo, o porquê a gente às vezes esquece das promessas que Deus nos faz? A gente mais persegue a promessa do que a Cristo. A gente mais persegue as bênçãos do que os donos da bênção. Se Deus prometeu que vai cumprir e vai fazer, fique em paz, faz a tua parte, se coloque em posição como soldado. E às vezes a gente esquece que a gente é um soldado de Cristo. Agora, qual foi a passagem, ou o texto, ou o livro que diz que o Senhor perdeu uma batalha? Qual? Porque se houve, a partir de hoje eu não leio mais.
Porque a minha Bíblia diz do começo ao fim que todas as batalhas que o Senhor esteve presente, Ele venceu. Então essa mulher não tinha poder nenhum. Porque a Bíblia, se você discorrer o livro inteirinho, passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 5 meses, 10 anos, 30 anos, 500 anos nós estamos aqui. Ele foi arrebatado, mas ele não morreu. Ela não pôde ir contra a vida do ungido do Senhor. Então o medo vai fazer que muitas das vezes a gente se esquece. A gente não pode esquecer de quem somos filhos. E nós temos uma paternidade. A pergunta é: por que eu me coloco em tal situação? Se Deus é um Deus poderoso. O medo, ele não pode impedir eu e você, não pode paralisar a minha e a sua fé, não pode impedir o agir de Deus, não pode. O Senhor sempre continua a nos inspirar. Nasceu no coração de Deus, Deus tocou no coração do homem, o homem ouviu a voz do Senhor e cumpriu o chamado. Tudo que eu menos queria era ser pastor. Interessante, eu queria cantar, colocar a cabra interior para fora. E eu gosto de cantar, mas quando eu canto no banheiro, filho, todo mal espanta a sogra, espanta a esposa, espanta todo mundo. Mas eu queria cantar, era meu sonho. Eu fiquei 3 anos de ministro de louvor, a igreja ficou vazia. Porque não era meu chamado, gente. A gente às vezes tem um chamado, Deus coloca algo nas suas mãos. A gente quer algo que a gente pensa que é bom para nossos olhos. E é verdade. E de repente eu entendi que o Senhor estava me preparando pelo todo o contexto que eu passei de minha vida. Um pai ausente, uma mãe ausente. E de repente com 12 anos me vi na rua. Sem pai, sem mãe, sem família. Aí tudo que era de bom aconteceu. Tudo que era de bom. Me envolvi com bebida, com noitada, com todas as pessoas boas que me levaram só para baixo, o buraco. E de repente uma senhorinha de coque, rapaz, quando você vê uma senhora de coque, corre que Deus vem falar com você. Cara, é impressionante. Vem aquela senhorinha marchando. Falei, será que ela está com dificuldade de andar? Ela falou, o Senhor te disse, e ainda hoje você verá o paraíso. Eu falei, eu vou morrer, não é possível. Só que era a glória de Deus querendo me resgatar. E de repente ela falou assim, ó, Deus quer transformar a sua vida. Ele não te chamou para ser cauda, mas chamou para ser cabeça. Todo o processo que você passou nessa juventude, aquilo que você está sofrendo agora, a ausência do pai e da mãe, essa mulher nem me conhecia. Então fala, irmão, viu a mulher de coque, já sabe que é Deus que vem e dá recado para você. Então se prepara. Se prepara. E aí eu entendi que tudo isso que eu passei é para que hoje, como um pastor de jovens, eu possa ajudar os jovens que eu estou presente. Hoje eu tenho, graças a Deus, uma boa porcentagem de jovens já adultos, estão todos namorando. Vou casar já um agora em julho. Eu falei assim, gente, chegou na igreja, tamanho, passou de mim. Mas é gratificante. As experiências que eu vivi num pastoreio, meu primeiro batismo, eu não sabia se ela estava sendo batizada, eu estava sendo batizado junto, eu chorei. Mas são experiências que o deserto vai te promover. As dores, as dificuldades. E de repente ali eu me vi nessa forma como Elias também. Só que eu não entendi que todo esse processo que eu estava passando com medo geraria fruto. O Senhor disse a Elias, o que está fazendo neste lugar? A pergunta que Deus faz para mim e para você, o que você está fazendo aqui? Porque aqui Ele vai gerar para você intimidade. Aquilo que o pastor Edmur abriu aqui em Atos. Se você está aqui esperando o alto ser revestido, espere com paciência no Senhor, porque Atos 2 vai se cumprir na minha e na sua vida todos os dias. Mas precisamos estar unânime. E unânime é cordialidade. Cordialidade não é procurar o defeito nas pessoas. Não é procurar a ver se o irmão está bem ou não está, mas é ser parcial com ele, ver a necessidade dele. Cara, foi lindo ver o que eu vi aqui, vocês preparando aqui, chegando aqui, ó, com um monte de coisas aqui para ajudar uma pessoa que nem vocês conhecem direito, não é nem do círculo de amizade, de convívio, mas fez aquilo que Jesus faz, se compadeceu, sem olhar a quem, amou. Porque amar quem a gente vê é fácil. A gente fala que ama a Deus, a quem não vê, mas não consegue prestar o amor àquele que não vê, verdadeiramente esse é mentiroso. Foi o que o pastor Davi falou ontem no culto de jovens lá, filho do pastor Ismael. Será que o amor do Senhor não passa por barreiras de dificuldade? E vai fazer com que você entenda que a gente não tem que olhar os defeitos, sim, abraçar e amar e ajudar a caminhar? Aquele menino, Elias, ele poderia ter ficado com aquele servo, mas a prova era dele.
Ele sabia que ele precisava ter intimidade com Deus. Então ele deixou para lá o seu servo e foi ao deserto por si só para buscar intimidade. E a Bíblia diz que o Senhor falou com ele, falou: se põe à porta da caverna que eu quero falar com você, Elias. E às vezes Deus não vai falar através de fogo, não vai falar através de barulho, mas é no cessio, no silêncio. Aí você traz a memória de Mateus. Entra no teu quarto, fecha a porta aí. Ora. Qual é o deserto que você tem se colocado? Eu quero caminhar para o fim. Não importa o deserto que você esteja passando. Quando o desafio é o Senhor que te sustenta, Ele dará a ordem dos seus anjos a teu respeito. Seja o deserto que Deus me leva, seja o deserto que as pessoas me levam, seja o deserto que eu mesmo me levo, o Senhor é a diferença entre o deserto. Nesta manhã eu não sei qual é o deserto que você está passando, mas eu sei de uma coisa: esse mesmo Espírito Santo que foi derramado nessa igreja, Ele está neste lugar nesta manhã. E Ele quer colocar na minha e na sua vida o desejo e a vontade cada dia mais de se relacionar. Se você tiver que ter fome, tenha fome e sede da justiça de Deus. Porque a palavra de Deus ela é unânime. O Senhor é amor, mas também é a justiça. Se coloque de pé nesta manhã. Assim como Deus cuidou de Abraão em relacionamento, como cuidou de Ismael e de Agar, gerou crescimento, deu a Elias a intimidade, é o que o Senhor quer fazer através do Espírito Santo. O Pentecoste aconteceu, Atos ali aconteceu, e quem estava fora foi atingido, foi alcançado. O Senhor te chamou para ser uma igreja missionária. O Senhor te chamou e derramou aqui, mas que aqui escoasse e fosse para fora. Atos, se você entender bem, os 12 já eram unânimes. Só que a divisão de línguas foram para que acontecesse que as pessoas que estivessem fora compreendessem cada um a sua voz, que o Senhor estava resgatando aqueles também que estavam perdidos. O Senhor te convida nesta manhã a fazer esse trabalho missionário, a levar as boas novas, a ser instrumento na mão dele, independente se ele está te colocando no deserto, independente se alguém te levou para o deserto, independente se você mesmo se colocou. O Senhor, Ele quer transformar a minha e a sua vida e quer dar renovo para mim e para você. É isso que eu falo para você. Eu não sei qual é, mas o Senhor quer te restaurar. Feche seus olhos. Eu queria chamar o pastor Edmur para estar fazendo essa oração, o pastor desta igreja, a qual o Senhor chamou, ungiu. Eu fico feliz porque eu acompanho o pastor Edmur. Eu vejo os trabalhos missionários que ele faz junto com a equipe pastoral, levando água, alimento, levando às pessoas necessitadas aquilo que é necessário. Vocês não estão sozinhos, você tem um pastor que ajuda vocês a caminhar. E vocês, como aqueles 120, estão unânimes junto com ele, com a mesma visão, com o mesmo pensamento. Porque essa é a vontade do Espírito Santo, que sejamos totalmente dependentes a esse Pai que é poderoso e que é fiel e vai cumprir em nossas vidas. É questão de posicionamento nesta manhã, em nome de Jesus. Senhor maravilhoso, bendito e santo Pai, pedimos nesta manhã que o Teu Espírito possa nos ajudar, ó Pai. Nos ajudar como o Senhor amparou o Teu Filho diante da tentação. O Senhor o revestiu da Tua palavra, para que nós possamos viver experiências contigo. Nós precisamos estar firmes na Tua palavra, Pai. Através da Tua palavra Ele venceu as tentações, ó Pai. Através do relacionamento que Abraão tinha contigo, Pai, ele venceu as dificuldades. Fala que Abraão ousou caminhar por fé. Isso lhe foi imputado para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus, ó Pai. Que o nosso relacionamento contigo possa nos aproximar do Senhor, para tomar as decisões corretas. Muitas vezes as decisões corretas não são aquelas que nós desejamos. As decisões corretas são aquelas que nos aproximam de Ti, ó Pai. Mesmo quando Abraão precisou encaminhar o Teu filho para o deserto, junto com a mãe do Teu filho Agar, o Senhor o direcionou, ó Pai. Mesmo quando Abraão tomou decisões erradas, o Senhor o fortaleceu no coração
e o livrou do mal, ó Pai, porque ele era alguém que tinha relacionamento contigo. Diante do Senhor também, Pai, nós lembramos do teu filho, que o Senhor cuidou. Ó Deus, o Senhor cuidou do filho da promessa, Isaac. O Senhor cuidou de Israel, porque o Senhor tinha dado uma promessa a Abraão, falando que ele seria pai de muitas nações, e ele, através de Ismael, é o pai de toda a nação árabe, Pai. Todos os povos árabes são descendentes de Ismael, como o povo judeu, que deu origem ao povo cristão, também descendentes de Isaac. Pedimos que o Senhor, ó Pai, possa nos ajudar e trazer o crescimento necessário. Ajudar, Senhor, a buscarmos mais do Teu Espírito, Espírito Santo. Mas que essa busca, ela gere em nós um compromisso. Que essa busca, ela gere em nós uma intimidade. Porque muitos têm buscado e têm guardado os seus dons, têm guardado os seus talentos e não servido ao Senhor, ó Pai. Mas que essa busca nos gere um compromisso, ó Deus. Elias, ao buscar o Senhor e cumprir o que o Senhor tinha feito, após isso, caiu diante do medo. Mas o Senhor mostrou a ele que ele não estava sozinho. Havia mais 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Havia ainda uma promessa diante do Senhor sobre aqueles que iriam governar. Ele ungiu o rei da Síria, ele ungiu o rei de Israel, e ele ungiu o seu sucessor, Eliseu, que teve porção dobrada do teu espírito. Tudo que Elias fez, Eliseu fez em dobro. E o Senhor o abençoou, Pai. Que o Senhor nos unja, Senhor, para cumprir os teus propósitos. Que o Senhor nos encha do teu espírito, Senhor, para viver uma vida consagrada ao Senhor, comprometida com o teu reino, comprometida com a tua vontade, não fazendo só aquilo que a gente quer. Tem muita gente no mundo hoje fazendo só aquilo que ele quer. Eu quero isso, isso eu não quero. Eu quero isso eu quero. Mas ao ser chamado por Deus e ao ser direcionado pelo teu Espírito, nós não vamos mais fazer somente aquilo que a gente quer. Porque tem muita gente hoje vivendo, eu quero ser feliz, eu quero ser isso, eu quero fazer isso, eu quero só fazer os meus desejos. Mas cumprir a vontade de Deus não é só aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, mas é cumprir a vontade do Pai, aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele quer e aquilo pelo qual nós nascemos. Nós nascemos para o louvor da Tua glória, nós nascemos para cumprir a Tua vontade e viver em prol do Teu reino. E o Teu reino é justiça, o Teu reino é verdade, o Teu reino é paz, o Teu reino é alegria, o Teu reino é amor. Encha-nos com o Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus.